Olá pessoal do Dominantes Online, aqui é a Luciana na A. Vamos falar hoje sobre tecido muscular. Estamos no módulo de histologia, já tivemos uma aula sobre tecido epitelial, algumas aulas sobre os vários tipos de tecido conjuntivo e agora a gente vai falar sobre o terceiro tecido, que é o tecido muscular. Características gerais do tecido muscular. Representa 40% da nossa massa muscular. 40% dos músculos são tecido, ok? Apresenta tecido conjuntivo, então não é tecido muscular simplesmente, puramente tecido muscular. Então tem tecido conjuntivo que contém os vasos sanguíneos para a nutrição e a oxigenação das células musculares. Formado por células musculares alongadas e com atividade contráctil. Essa é a grande característica do grupo, tá? Do tecido. Células com atividade contráctil, devido ao encurtamento de miofibrilas no seu citoplasma. O que são essas miofibrilas? São filamentos das proteínas actina e miosina. Quais são as funções gerais de todo o tecido muscular? Primeiro, movimentação do corpo, né? Gerando a locomoção e a flexibilidade. Depois, movimentação dos órgãos. Sim, como o batimento do coração, pulsação das artérias, excreção de glândulas, movimentos peristálticos, tudo isso é dado graças à presença de músculos dos órgãos. Quais são as células que fazem parte do tecido muscular? Célula muscular, na verdade, a gente não vai chamar de célula, a gente vai chamar de fibra, ok? Ou miócito, mas é muito mais comum a gente chamar de fibra muscular. A membrana plasmática na célula muscular, ela é diferenciada. Ela não é uma membrana comum. Apesar de apresentar as características de uma membrana plasmática, a gente vai chamar essa membrana de sarcolema. Vocês vão entender por quê até o final dessa aula. Citoplasma é chamado de sarcoplasma. As mitocôndrias, por elas precisarem produzir energia numa velocidade maior do que em outras células do nosso corpo, são chamadas de sarcossomas. E o retículo endoplasmático liso, que na verdade vai ser chamado de retículo sarcoplasmático. Com relação à classificação do tecido muscular, a gente tem tecido muscular estriado esquelético, o nome já diz, é aquele que está ligado ao esqueleto. Então, olha, ele apresenta estrias transversais e é então o tecido que está ligado, né, ao esqueleto, como eu havia dito, por isso que ele é estriado esquelético. Temos o estriado cardíaco, que o nome também já diz tudo, né? É o tecido presente no coração. Então, é o tecido do músculo cardíaco, olha, ele também apresenta estrias, ele também apresenta uma organização. E temos o não estriado ou liso, aí esse aqui ele não é formado por estrias transversais, né? As fibras do tecido, elas estão dispostas por todas as direções, ok? Então, a gente tem esses três tipos de tecido com relação à sua classificação. Vamos começar a falar sobre cada um deles, das características principais? Vou começar pelo estriado esquelético, que é o que está em maior quantidade no nosso corpo. Então, ele representa a maior parte da musculatura dos vertebrados. Está preso aos ossos, como eu disse, por isso que é esquelético, recobrindo totalmente o nosso esqueleto. O nome popular é carne. Então, quando você fala, estou comendo carne de boi, é carne de porco, é a carne, é o tecido muscular estriado esquelético. A contração desse tecido é voluntária, a gente consegue controlar quando a gente vai contrair ou relaxar esse tipo de tecido, através de comandos do sistema nervoso. Constituído por longas fibras musculares, então, fibra, sinônimo de miócito, como eu havia falado, e podem atingir até 30 centímetros de comprimento, percorrendo o músculo de ponta a ponta. São multinucleadas, porque elas são grandes, então elas às vezes, muitas das vezes, são a união de várias outras células durante a formação embrionária. E aí essas células continuam, elas permanecem com os núcleos. Por isso que a gente fala que são células multinucleadas.
Já o tecido muscular estriado cardíaco, ele é encontrado apenas no coração, única e exclusivamente no coração. Ah, não pode ser nos órgãos do sistema circulatório, como as artérias, não, apenas no coração. São células alongadas e ramificadas, dotadas de um único núcleo. Então, essa é a diferença. Algumas são binucleadas, mas basicamente a grande maioria é uninucleada. A contração é involuntária, a gente não consegue controlar, e é rítmica. Existe um sinozinho, né, no centro do coração que dispara feixes elétricos. E aí esses feixes, eles vão dando a ritmicidade que o coração precisa para bater todo ele ao mesmo tempo. Presença de discos intercalares. O que são os discos intercalares, né? Eles são estruturas que fazem com que as células elas fiquem unidas umas às outras. E aí, quando uma célula muscular bater, ela vai puxar outra, que vai puxar outra, que vai puxar outra, e todas vão bater uniformemente. Quando isso começa a descompassar, a gente pode até ter uma morte por infarto. Tá? O infarto ele pode ser caracterizado por uma descompensação no batimento do músculo cardíaco, pode ser um problema de disco intercalar. E por fim, dos três tecidos, a gente tem o muscular não estriado ou o liso, né? Presente principalmente nos órgãos viscerais, são células fusiformes com um único núcleo central, contração involuntária e lenta, a gente não consegue controlar, e não apresentam, então, as estrias transversais. Como eu disse para vocês, as estrias estão espaçadas em todas as direções. Como é que acontece a contração muscular? Né? Agora a gente sai da caracterização do tecido e passa para a função fisiológica desse tecido. Então, olha só. Lá dentro da nossa célula, a gente tem o chamado sarcômero. Então, aqui na figura eu tenho um sarcômero relaxado e um sarcômero contraído. Ele aumenta o tamanho ou ele diminui o tamanho. A gente pode acompanhar por essas linhas aqui, tá? Que são as chamadas linhas Z. Então, vamos lá. A menor unidade funcional contráctil, tudo começa, na verdade, né, a partir da contração, no sarcômero. Então, esse sarcômero, ele é formado por, e isso é importante saber, tá? Duas linhas eixo. Então, tá aqui as linhas eixo. Uma faixa clara, ou também chamada banda I, que são faixas claras laterais com actina, sem miosina. Então, aqui a gente tem a faixa clara, né? Que é onde a gente tem só actina, não tem miosina. Aqui a gente tem a faixa clara, olha lá, banda I. Ok? E a zona H, que é a faixa clara central com miosina, mas sem actina. Então, olha aqui, a gente tem então a zona H, ó, é esse disco aqui, onde a gente só vai ter miosina, a gente não vai ter a actina, ok? Essa seria a zona H. E a faixa ou banda A, porção central do sarcômero, que também contém a miosina. Então, a gente tem aqui a banda A, na verdade. Né? Olha aqui, onde está realmente localizada a miosina. Agora, como que acontece? Como que ele passa da forma relaxada para a forma contraída? Primeiro, tem que haver despolarização do sarcoplasma, da membrana plasmática, lembra? O sarcolema, por um estímulo, membrana e citoplasma. Né, por um estímulo elétrico. Então, tudo vai começar a partir de um estímulo elétrico. Ok. Depois que esse estímulo é captado, né, numa região que a gente chama de placa motora, a gente tem o estímulo do retículo sarcoplasmático. O cálcio é o grande responsável pela contração muscular. E ele fica guardado, interiorizado dentro do sarcoplasma, do retículo sarcoplasmático. Logo, é preciso receber esse estímulo elétrico e abrir os canais de cálcio para eles saírem do retículo e passarem para o sarcoplasma. A ação do cálcio e da ATP, então eu preciso de energia para isso acontecer.
né? O cálcio, ele vai se ligar à miosina e ele vai fazer com que a quitina deslize sobre a miosina, então ele vai realizar a contração dessa maneira, né? Então, o deslizamento da quitina sobre a miosina vai gerar a contração muscular. E esse deslizamento só acontece graças à presença do cálcio, que é o grande estimulador, e com a utilização de energia, que é a ATP. Então, resumindo aqui para vocês entenderem melhor como que isso acontece. Eu tô com o sarcômero relaxado e ele vai estar aqui contraído. Para isso acontecer, né, tem que haver um estímulo nervoso na placa motora, que é a região de união entre o sistema nervoso e o sistema muscular. O sarcolema vai formar túbulos que vão chegar no retículo sarcoplasmático, e aí esse retículo sarcoplasmático então vai liberar o cálcio. Por isso que eu havia dito para vocês que a membrana plasmática ela recebe outro nome, porque na verdade aqui no músculo ela tem a função de receber um estímulo elétrico, formar túbulos que vão chegar até o retículo sarcoplasmático para liberação desse cálcio, ok? E aí, olha que legal. Quando o cálcio ele se liga, né, a miosina, ele levanta essa miosina, ele arrasta essa miosina. Então, olha aqui o cálcio chegando, olha como o cálcio ele fornece a energia, tá? O ATP, para que a miosina levante. Quando ela levanta, olha só o que acontece, ela acaba encostando no filamento de actina. E aí, quando ela encosta no filamento de actina, ela arrasta o filamento de actina, ela traz o filamento de actina e isso gera a contração do músculo. Então, olha aqui a miosina quietinha, abaixadinha, o músculo está relaxado. Olha aqui a miosina quando ela levanta a estrutura dela, né? Graças à presença do cálcio. Olha só, quando ela levanta, olha o que ela faz com a quitina. Ela traz a quitina, então ela fecha esse sarcômero aí e o músculo contrai. Como é que a gente faz, né, para desfazer todo esse sistema? Ou seja, para o músculo relaxar novamente. Existe um neurotransmissor que está sendo lançado aqui na placa motora. Todo impulso elétrico, e isso a gente vai ver melhor dentro da aula de sistema nervoso, mas todo impulso elétrico culmina na liberação de um neurotransmissor. No caso de uma contração muscular, o neurotransmissor é a acetilcolina. De novo, a gente vai ver isso na aula de sistema nervoso, tá? Mas, só para vocês entenderem como que funciona, a acetilcolina é lançada, gera uma informação na membrana, no sarcolema, e aí o sarcolema vai formando esses túbulos que vai ativar o resto dos compartimentos celulares, ok? E aí, o que acontece? Quando esse retículo libera o cálcio, ele vai, age e se liga. Enquanto o cálcio estiver do lado de fora, o teu músculo vai estar contraído. Para ele relaxar, é necessário que esse cálcio ele volte para dentro do retículo sarcoplasmático. E ele só vai voltar, galera, se parar o estímulo nervoso. Se a acetilcolina que foi ali lançada for degradada, então ela é quebrada em acetil e colina, tá? Por uma enzima chamada acetilcolinesterase, ela quebra e desliga, e aí o cálcio vai voltando para dentro do retículo sarcoplasmático. A gente relaxa o músculo. Na cãibra, o que acontece na cãibra, né? A cãibra é uma deficiência de volta de cálcio para dentro do retículo. Então, o cálcio fica ligado ali muito tempo, seu músculo fica contraído, usando ATP, acumula ácido lácteo, porque acaba o ATP disponível ali, a energia imediata, e aí você sente dor, ok? Mas é por uma contração constante do músculo. Só quando o cálcio vai retornando de novo, devagar, para dentro do retículo sarcoplasmático, é que a gente tem o relaxamento devagar desse músculo, tá bom? E a volta da normalidade. Mas a dor de uma cãibra pode durar dias, porque foi o acúmulo de ácido lático ali. Beleza? Galera, obrigada pela atenção. Até a próxima videoaula.